Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa classe Conhecendo a Deficiência de G6PD. E antes de começar, a gente tem alguns avisozinhos importantes. Vamos a eles. As informações aqui disponibilizadas apenas devem ser utilizadas para fins informativos, jamais devem ser utilizadas em substituição a um diagnóstico. E fica combinado que todas as informações passadas aqui são como intuito e desejo de empoderamento para que cada um tenha segurança quanto ao tema em questão. Agora vamos iniciar os tópicos. Hoje a gente vai falar de uma forma bem básica e bem clara sobre o que é G6PD, a função da G6PD, o que é a deficiência de G6PD, o diagnóstico, causas, a herança genética, sintomas, hemólises, causas e sintomas de hemólises e tratamento. Vai ser algo passado de forma bem resumida, porque nas próximas classes que teremos, vamos falar de cada detalhe mais profundamente. Então, hoje é meio que um aulão aí, resumido sobre esses temas aí que nós vamos abordar. O que é G6PD? Eu acho importante ressaltar essa parte, porque a gente recebe no Mães que Cuidam, né, muitas pessoas, muitas famílias que chegam dizendo: ai, meu filho foi diagnosticado com G6PD, eu descobri agora que meu filho tem G6PD, ai, meu Deus, como que eu vou lidar com G6PD? Eu sei que quando nós recebemos o diagnóstico, assim como foi para mim também, a gente nunca tinha ouvido falar antes sobre a G6PD. O que é G6PD? Então, sim, na nossa cabeça a gente materializa, a gente cria que G6PD é um problema, que G6PD é uma doença, e na realidade ela não é. G6PD é a abreviatura de glicose 6-fosfato desidrogenase, e ela é uma enzima extremamente importante para o nosso organismo, para o nosso corpo. Ela fica ligada, né, a todas as células do nosso corpo, e ela vem localizada, né, o gene dela está localizado no braço X, que é 28 do cromossomo X. Aí que entra também a parte da herança genética, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Então, fica entendido aí que G6PD, né, a glicose 6-fosfato desidrogenase, é apenas uma enzima para o nosso corpo. E ela é importante para o nosso corpo. Então, ter G6PD não é o problema. G6PD não é o problema. Ela não é uma doença. Ela é extremamente importante para o nosso corpo. E vamos falar um pouquinho agora das suas funções. As funções da G6PD. A G6PD tem como principal função a proteção dos glóbulos vermelhos, mas ela também atua no auxílio de oxigênio no sangue, na conversão aí do açúcar em energia para o nosso corpo. Ou seja, a principal função dela é a proteção dos glóbulos vermelhos, e é onde a gente toca mais nesse assunto, é onde a gente fala mais da função e da importância dela, porque uma vez que os glóbulos vermelhos não têm essa proteção, ele vai provocar aí toda uma, como é que eu posso dizer? Ele vai desencadear aí toda uma consequência, né? O primeiro fato, né, mais gritante que a gente fala muito é a anemia hemolítica crônica, no caso, as crises hemolíticas, porque ter G6PD não significa ter anemia hemolítica, a gente vai ter uma classe exatamente para falar sobre isso depois. E o que a gente aborda nesse tema das suas funções, como principal, é essa proteção para os glóbulos vermelhos, porque é a quebra da hemácia precoce, a morte aí dos glóbulos vermelhos precoce, que vem trazer aí esse alerta maior do corpo, que vem trazer aí esses problemas maiores para o corpo, como as crises hemolíticas, que podem levar ao hospital, podem chegar à transfusão de sangue, blá, 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 como também a trazer outras complicações, né, consequências aí, que a gente também terá uma classe específica sobre isso, como problemas nos órgãos, simples problemas de cálculo renal, ou na questão, né, dos problemas aí dos órgãos vitais. Então, é extremamente importante a função da G6PD dentro do nosso corpo, para o nosso organismo. E essa principal função dela, quando ela é afetada, é a maior prejudicada. Sim, também ocorre aí essa falta aí de auxílio para o oxigênio do sangue, né? Porque a hemácia quebrou, ela morreu precocemente, do oxigênio e também da conversão da açúcar em energia. É por isso que todos os sintomas, quando a gente fala sobre, como a gente vai falar sobre sintomas, que a gente também vai ver um pouquinho à frente, e a gente assimila todos aqueles sintomas do que é o sintoma da hemólise em si, porque a GCSPD não causa sintomas, a gente vê muitas características de uma anemia, né? A fadiga, o cansaço, a falta de ânimo, a falta de apetite, tá tudo correlacionado.
Agora, deixa eu só beber um pouquinho de água. Que fique aí bem esclarecido para vocês que deficiência de SSPD não é doença, tá? Conhecimento eleva a sabedoria e diminui a ignorância. Essa frase me veio à mente logo no comecinho, que eu criei a página do Mães que Cuidam lá no Facebook. E o meu intuito era levar, sabe, a informação, era diminuir a ignorância no quesito informação, no quesito de você saber o que é o tema de SSPD, o tema deficiência de SSPD. E eu carrego essa frase comigo até hoje, porque de fato, sim, o conhecimento ele leva a sabedoria e diminui a ignorância. Agora vamos a um ponto importante, que é o que trouxe todos vocês até aqui, que é a deficiência de SSPD. Vamos lá. O que é deficiência de SSPD? Deficiência de SSPD é a má produção e má qualidade da enzima de SSPD. Como o próprio nome sugere, é a carência da enzima de SSPD, que se dá por uma mutação no gene de SSPD, provocando essa alteração genética. Ela é uma alteração genética, ela é sim herdada de pais para filhos, e a criança sim vai lidar com ela para o resto da vida, né? Como se existe uma mutação no gene de SSPD, significa que a enzima não tem produção normal e nem atividade normal, causando uma vulnerabilidade nos glóbulos vermelhos que ficam expostos ao estresse oxidativo. Então, assim, quando a gente pega o conceito de que a deficiência de SSPD é a sua má produção, né? Ela oscila normal, porque ela está ali nas enzimas, então, nas células sanguíneas, e como já vem ela tem uma pré-vida, uma meia sobrevida, assim como as células também. Só que quando existe essa má produção, significa que ela não tem capacidade de se reproduzir de forma normal, como uma pessoa que tem o gene de SSPD saudável, né? Então, daí que vem todos aqueles parâmetros de crise hemolítica e tal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E as pessoas também não entendem que muitas das vezes, principalmente por se tratar da variante branda, que é a que predominou no Brasil, por mais que a enzima tá com uma quantidade ali, digamos que favorável, ela tem uma má qualidade. Essa enzima não tem o funcionamento normal como uma enzima de SSPD saudável, entende? Então não adianta os níveis da enzima estar próximo do nível normal ou ali na taxa do nível mínimo do nível normal, porque ela também não funciona como deveria. Então, em algum momento, se há o estresse oxidativo, se há um gatilho no organismo da pessoa, da criança e tal, esse estresse vai causar aí a quebra das hemácias. Ele vai causar aí o danos na enzima, né? Fazendo com que as células morram precocemente. Então, é por isso que zelar pelas restrições, independente de variante, é extremamente importante. Agora, o diagnóstico, né? O diagnóstico precoce da deficiência de SSPD acontece por meio do teste do pezinho ampliado. Atualmente, apenas disponível pela rede privada e pelo SUS no Distrito Federal, né? Mas tivemos uma grande vitória aí no Congresso com a ampliação do teste do pezinho e está para entrar em vigor aí nos próximos anos. Vamos ver quando isso vai acontecer de fato, mas a vitória ela foi garantida aí. Outra maneira de receber diagnóstico é quando se existe suspeita da deficiência por algum problema de saúde já existente, que leva à investigação da deficiência de SSPD, sendo realizado o exame de dosagem. O exame de dosagem é muito simples, qualquer pessoa pode fazer, não tem ele no SUS, porém ele é um exame bem baratinho, vai depender de região para região, de laboratório para laboratório. Eu lembro quando eu morava no Rio, eu encontrava de laboratório para laboratório ali entre 20 a 50 reais, né? Então, é sim um exame mais acessível aí. E ele é recomendado quando, primeiramente, se você tem a suspeita, né, de que o indivíduo, a criança ou o adulto, ele possa ter deficiência de SSPD, ou se existe o histórico na família, vamos supor, né, eu tenho 2 filhos, só o caçula foi diagnosticado, mas como o mais velho não fez o teste do pezinho pela rede privada na época, eu recorri a fazer a dosagem no mais velho para poder saber se ele também tinha deficiência ou não, e ele não tem deficiência. Então, a gente fez o exame de dosagem, que é chamado aí de qualitativo ou quantitativo. Quantitativo, quando ele vai dosar aí a enzima. Qualitativo, quando ele mede aí a qualidade da enzima. Os dois dão no mesmo, os dois podem indicar deficiência ou não.
Agora, causas, né? Existe tantos mitos em relação à causa da deficiência de GCSPD. Ela foi primeiramente conhecida como favismo, e se pensava até que a fava, né, o feijão de fava do Mediterrâneo, era a causa aí da deficiência de GCSPD. Mas, na realidade, não existe aí, de fato, cientificamente, não existe, sabe, aquela coisa do quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo. Não existe, de fato, um esclarecimento total. O que tem são as suspeitas de que pode ter sido desenvolvida também pela questão de uma subproteção para a malária, tanto que ela é diagnosticada demais, ela tem uma geografia muito ampla nos locais, né, principalmente em umas partes da África, onde a malária é bem predominante, mas não é só lá, né, ela já está espalhada por todo o mundo. Mas o que a gente tem de certeza para garantir para vocês é que essa alteração genética está ligada ao cromossomo X. Então, independente de o que foi a causa lá no passado, lá atrás, por estar ligada ao cromossomo X, a deficiência de GCSPD ela é hereditária, sendo assim passada de pais para filhos, né? E é claro que, como está ligado ao cromossomo X, se vocês voltarem lá, acho que no ensino médio, gente, eu não vou recordar muito bem, eu acho que foi sim no ensino médio, que nos foi ensinado aí essas aulinhas de cromossomo X e Y, que vai determinar, né, o macho e fêmea e tal. E sendo assim, o menino, ele herda da mãe, porque só nós, mulheres, doamos o cromossomo X para os meninos. O homem doa para o menino como o cromossomo Y. Então, geneticamente, é impossível um homem doar a deficiência para o menino. O menino herdar do pai, ele não herda do pai, porque a deficiência é ligada ao cromossomo X. Não existe gene G6PD no cromossomo Y. Então, por isso que é geneticamente impossível essa transição aí do pai para o filho. O pai, ele só tem a capacidade de passar o gene afetado para a menina, porque para a menina, sim, tanto a mulher quanto o homem vai doar o cromossomo X, porque nós, mulheres, só temos cromossomo X. Homem tem cromossomo X e Y. Então, lembraram aí da aulinha lá? Conseguiu refrescar a mente? Então, quando você para fazer essa analogia, né, da doação, né, dos genes, a gente consegue entender claramente que sim, a deficiência de GCSPD para o menino sempre vai vir da mãe. E essa mãe pode ser, no mínimo, portadora, porque como nós temos 2 cromossomos X, um pode ser saudável e o outro pode ser deficiente, como é o meu caso. Eu tenho os 2 cromossomos X, sendo que o gene de GCSPD é deficiente, o outro gene de GCSPD é saudável. Tanto que o meu filho mais velho herdou meu gene saudável e o meu filho caçula herdou o meu gene deficiente. Agora, o menino, ele só tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, tendo o cromossomo X afetado pela deficiência, ele é totalmente deficiente e toda menina que ele tiver como filha vai herdar esse X afetado. Então, essa menina vai ser, no mínimo, portadora. A gente vai ter uma classe exclusiva para falar só sobre herança genética. Todos esses tópicos que vocês estão vendo nessa classe de hoje, e mais outros que não estão aqui nesse tópico, a gente vai ter uma classe específica para esmiuçar um por um para o entendimento mais claro de vocês. Agora, os sintomas, né? Deficiência de GCSPD em si não causa sintoma algum, não causa. A GCSPD em si, a deficiência não causa dor, não causa nada, 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 nada. Ele só vai causar algo, e o indivíduo só vai ter sintomas e algo se houver o estresse oxidativo, que pode acarretar aí, né, na crise hemolítica, né, que é conhecida como uma hemólise induzida. No caso da hemólise, da crise hemolítica, aí sim vem sintomas, mas não é sintomas de GCSPD, porque GCSPD é uma enzima, tá? Ela não machuca o organismo da criança, ela não faz nada, ela não agride, ela tá ali para proteger, né? Pelo contrário, ela tá ali para proteger. Mas se ela acaba sendo exposta a agentes indutores da hemólise, ela vai morrer, coitada, né? Ela morre precocemente, e então vai vir aí todos os sintomas aí dessa crise hemolítica, dessa consequência dessa morte precoce da GCSPD. Conseguiram entender? Eu espero que sim. Então vamos lá. Hemólise, né? Vamos à hemólise. A hemólise, na realidade, ela é um processo natural do corpo. Todo ser vivo hemoliza. Um detalhe, gente, assim como todo ser vivo hemoliza, né, no caso os animais, nós, seres humanos,
Assim como nós hemolizamos naturalmente, nós também temos GCSPD naturalmente. Os animais também têm enzima GCSPD, não é só o ser humano. Os animais também têm. Então, todo esse processo também pode ocorrer com eles. E no caso das hemólises, ele é um processo natural do corpo, tá? Acontece normalmente, não é um problema. Nós precisamos dessa renovação, porque as células velhas vão falecer e vão se nascer novas células, renovando aí os glóbulos vermelhos, as hemácias, as enzimas e tal. Isso é importante para o nosso corpo. E numa hemólise normal, numa hemólise aí que já é o processo natural do nosso corpo, a nossa perda é de 0,8 a 1% só de glóbulos vermelhos. Então, é uma perda insignificativa, onde o próprio corpo, a medula óssea, trabalha e consegue fazer essa reposição aí de forma normal. Mas, quando o assunto é um deficiente de GCSPD, essa hemólise induzida, né, o que eles sofrem na realidade, porque existe a diferença da hemólise para a hemólise induzida. Hemólise é o processo natural do corpo. Hemólise induzida é o que sofre quando se tem a deficiência de GCSPD e entra em contato aí com um estresse oxidativo. Aí, no caso, quando acontece essa hemólise induzida, a perda da hemácia é superior a 1%, podendo levar à necessidade da transfusão de sangue. É por isso que, em alguns casos mais severos de crise hemolítica, o indivíduo ele necessita da transfusão de sangue, porque a perda foi muito maior e o corpo não tem essa capacidade de repor aquilo que ele não está preparado para repor, entende? Então, por isso que as hemólises induzidas são perigosas para as nossas crianças e tal. Agora, a causa de uma hemólise induzida, né? Ocorre quando a enzima entra em contato com um gatilho, que pode ser infecção bacteriana ou um quadro viral agudo, uma citoacidose da diabetes e certos medicamentos e alimentos, como feijão de favas e alguns corantes. Então, gente, nesse ponto aqui, muitas mães ficam desesperadas, né? Porque, nossa, mas infecção viral bacteriana pode trazer um quadro hemolítico? Pode. Só que um processo infeccioso bacteriano severo, um quadro viral agudo, um simples resfriado não é um quadro viral agudo. O que a gente tem que fazer é cuidar para que ele não vire um quadro viral agudo, né? Um dente, a dentição, febre de dentição, febre de vacina, nada disso é quadro viral agudo, nada disso é infecção bacteriana severa, nada disso vai causar aí, só vai causar se ela se transformar em um quadro viral agudo ou se acarretar uma infecção bacteriana aí mais severa que não foi cuidada, não está sendo tratada adequadamente. A hemólise, ela não acontece tão simples quanto dizem, quanto parece que acontece. Ela não acontece. Ela é uma probabilidade na vida das nossas crianças. Então, por isso, nós temos sim que zelar e ter os cuidados possíveis para evitar que isso aconteça. E a nossa maior arma é a prevenção. Porque, ok, Nilza, mas nem sempre dá para evitar aí uma infecção ou um quadro viral. Sim, não dá, nem tudo dá, principalmente na primeira fase da infância, onde eles estão aí precisando criar os anticorpos, vai para a escola, adoece mais do que o normal, porque na realidade é normal, porque eles precisam dos anticorpos, é assim que eles vão adquirir uma imunidade, suporte imunológico, mas a gente tem aí a questão dos medicamentos, a gente tem aí a questão da alimentação, que está tudo sobre o nosso controle. Essa parte está sobre o meu controle. Então, eu vou me preocupar com aquilo que eu posso controlar. Eu posso controlar a alimentação, eu posso controlar a medicação até certo ponto também. Isso é uma aula também que eu quero ter para vocês bem detalhada sobre esse assunto, que eu acho importante falar. Então, o que está sob o meu controle, eu vou cuidar. Dar suporte imunológico ao meu filho, sabe? Zelar pela alimentação saudável. Vou correr atrás dos meios que vão trazer para mim essa diminuição dessa probabilidade de um risco de uma hemólise. Isso é importante. Agora, os sintomas, né? Sintomas de uma crise hemolítica podem variar. Palidez, sonolência, falta de apetite, fadiga, urina, a urina escura, ictericia, palidez, dor no abdômen ou dor nas pernas. Vocês podem ver que os sintomas são bem variados, né? Como eu tinha falado antes, são sintomas que podem aí tanto confundir e parecer uma anemia, uma simples anemia, ou até mesmo um quadro viral, dependendo aí dessa intensidade. Seus sintomas são semelhantes a uma anemia profunda,
e até mesmo pode ser confundida com um simples processo viral, como eu tinha falado. Porém, uma coisa que fique clara, para chegar a uma crise hemolítica severa, onde todos os sintomas são manifestados de forma agressiva, essa criança tem que ter tido um estresse oxidativo muito, muito alto. Um quadro viral agudo, uma infecção bacteriana bem forte, ou um contato bem extremo com o medicamento, no caso, ou essa criança teve um bombardeio aí na alimentação. Isso não quer dizer que um pouquinho não faz mal, principalmente eu vou ter uma aula com vocês exclusiva sobre isso, que eu quero passar para vocês a visão que eu tenho todos esses anos, que eu apliquei na minha casa e que funciona. O Arthur tem 8, aliás, vai fazer 9 anos já mês que vem, e é uma criança totalmente consciente da restrição dele, não aceita restrito, não consome restrito e é super feliz com o que ele pode consumir. Então, é extremamente importante, porque quando a gente abre margem para um pouquinho só não faz mal, você está abrindo margem para que seu filho não tenha consciência. Você está abrindo margem para que ele fure a restrição. Se mamãe me deu uma balinha agora, não faz mal, eu posso comer uma balinha depois de novo. E isso pode acarretar um extremo. Então, é esse extremo que a gente precisa evitar. E só com a educação e a disciplina da restrição que a gente consegue. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Para vocês verem. Urina normal. Entendam, ó, que a urina bem amarela não é sinal de hemólise. Agora, uma urina com hemoglobina, que é quando acontece uma hemólise, uma crise hemolítica, a hemoglobina ela é liberada na urina. Então, essa daqui ela chega a um tom arrosado, né, rosa, para um tom vermelho e a um tom mais escuro. Ela pode chegar até mesmo à cor da Coca-Cola ou de um chá preto, sabe? Aquela cor bem marrom. Agora, os tons de urina clara para amarelo até um alaranjado não é sinal de hemólise. Isso está mais para sinal de desidratação ou infecção urinária, problemas urinários e tal. Então, existe aí uma diferença que eu acho que é super importante ressaltar, porque principalmente quando somos mães recém-chegadas, nós temos aí a dúvida sobre os sintomas de como que eu vou saber se meu filho ele está tendo uma hemólise ou não, como que eu vou reconhecer os sinais. Parece difícil, mas não é, os sinais são bem claros. A ictericia, olha aqui a diferença, gente, de uma criança com a pele saudável sem ictericia para uma criança com a pele saudável, com a pele com ictericia, né, no caso. Olha a diferença dessa criança para essa, o amarelamento. Gente, é nítido, não tem como. E um ponto extremamente importante, olha essa foto de baixo, os olhos. Opa, deixa eu tirar daqui que está atrapalhando. Os olhos, olhem os olhos da pessoa, os olhos ficam amarelos. Então, assim, é praticamente impossível você não reconhecer uma ictericia. E para chegar ao ponto de uma icterícia, de uma urina escura, gente, é o ponto de que essa crise hemolítica não tem como passar despercebida. Essa criança realmente, ela moou, ela tá ali que não acorda, porque a sonolência também não é aquela criança que dorme demais. Ah, dormiu a noite inteira, dormiu e acordou às 10. Não, a sonolência, em uma das crises hemolíticas do Arthur, eu passei por ela. E eu falei assim, meu Deus do céu, isso não é uma sonolência, meu filho está desmaiado. Porque é o que parece mais que a criança está desmaiada. Imagine você tentar reanimar a criança, acordar a criança. Você sente que a criança está viva porque a respiração está ativa, bem fadigada, bem lenta, mas está ativa, mas a criança não acorda. Eu precisei colocar o Arthur no chuveiro e ele não reagia. A água caindo e ele não reagia. Corri para a emergência. Fui para o hospital com meu filho, que ficou em observação por mais de 12 horas. Então, assim, gente, é algo muito crítico, algo muito visível. Não é uma... É lógico que aquela criança que é mais ativa, começar a ficar mais quietinha no canto dela, dar um cochilo do nada e outro, já é um sinalzinho, tá? Isso aí já é um alerta de que, opa, pode estar tendo alguma anemia aí. Aí vamos identificar, seria uma anemia por ferro? Seria que tipo de anemia que está ocorrendo? E por que está ocorrendo? Porque nem toda anemia é consequência da deficiência de SSPD. Se foi descrita como uma anemia hemolítica, que não seja uma crise hemolítica, porque crise hemolítica é uma coisa também e a anemia hemolítica é outra, tá? Os sintomas batem, porém a crise hemolítica é aquela coisa que vem, pá, deu agora, instantâneo. E a anemia, ela pode ser desenvolvida também. Então, eles não estão livres de desenvolver, por isso que a gente precisa ter os cuidados. Né? Agora, aqui desse lado de cá, ó, ressaltando também a palidez. Olha a diferença das mãos. Olha como que tá a palma da mão.
Então, assim, é bem diferente, gente, né? Eu digo que é meio que inconfundível, né? A não ser quando é um sinal, quando são crises hemolíticas leves, quando é uma hemólise leve, aí realmente elas podem passar despercebida, mas elas só vão acontecer se essa criança está passando por algum processo aí oxidativo, se ela está tendo contato com os restritos e você não está sabendo, ou se você sabe que você quem dá. Então, esses sinais podem ser tão, assim, sutis que você não vai perceber. Aí você só vai descobrir meses depois ou anos depois, quando precisa fazer um tratamento para cálculo renal, que é o problema mínimo. Eu falo que cálculos renais, eu tive quase que a minha vida inteira problema de cálculo renal, e eu digo que é punk, é horrível, a dor é insuportável, mas que de todas as consequências, eu acho que ela é a menor. Então, tanto pode ser tratar aí um problema de cálculo renal no futuro, como descobrir que se tornou uma anemia hemolítica crônica, irreversível, onde a criança vai crescer e vai ter essa anemia para o resto da vida. Aí ela vai ser uma criança, aí ela não vai ter uma qualidade de vida, vai ser um adulto como a gente tem no grupo homem, mulher, que tem anemia hemolítica crônica desenvolvida porque não descobriu a deficiência lá atrás. Então, assim, aí não ter qualidade de vida, sabe? Aquela pessoa que vai estar sempre ali fadigada, aquela pessoa que vai estar sempre com aqueles sintomas mais ativos e mais claros, porque a anemia já está nela. E também os problemas nos órgãos e tal. Tratamento. Gente, a deficiência de GCSPD em si não existe um tratamento, né? Apenas a prevenção. Seguindo as restrições, diminui-se os riscos de crise hemolítica por ingestão e uso de certos medicamentos e alimentos. Focar numa alimentação saudável e uma vida mais natural pode auxiliar o sistema imunológico, evitando assim quadros infecciosos mais severos, viroses agudas e tal. Quer dizer que se você cuidar aí da vida dos seus filhos vamos botar um exemplo da minha profissão, que é a naturopatia. Meu filho nunca vai adoecer? Não, isso é mentira, tá? Somos seres humanos. Então, a gente vai ter contato com vírus sempre, a gente vai contrair bactérias sempre. Mas a diferença é que o seu organismo ele tem muito mais suporte, mais preparo. Então, eu dou um conselho para vocês: busquem a naturopatia, seja o óleo essencial, seja a fitoterapia, seja a homeopatia, seja o que for, mas busque uma vida mais natural. Não quer dizer que a criança não vai poder tomar um sorvete, né? Nossa, tadinho, meu filho já tem restrições, ainda vou tirar as guloseiminhas que ele pode? Não significa isso, mas tem um certo equilíbrio, sabe? Tenha mais equilíbrio. Lancheira da escola, que seja mais saudável, que as guloseimas e os fast food sejam mais esporádicos durante o mês, sabe? Isso é saúde, gente, isso é qualidade de vida, e com qualidade de vida não se brinca, né? Você quer viver ou sobreviver? Sobreviver, para mim, é aquela pessoa que vive a vida adoidado, sabe? Consumindo coisas e coisas que só vão agredir o seu organismo, vai chegar numa vida adulta aí, às vezes muito bem, mas quando chega na terceira idade, tá lá, bombardeado de muitas e muitas sequelas da vida. E isso eu não quero nem para mim, quanto mais para os meus filhos. Quanto ao tratamento de uma crise hemolítica, alguns errinhos, gente, vocês me perdoem, sempre vai depender da intensidade do quadro. Em quadros mais leves, apenas a hidratação pode auxiliar na recuperação. Em alguns casos, se coloca no soro e em observação no hospital. Em caso mais severo, há necessidade de transfusão de sangue. Então, assim, em casos leves, quando algumas mães nos procuram lá no grupo, no caso no Instagram e tal, que é onde eu sou ativa, e veio falar, nossa, olha, eu acho que meu filho teve contato com um restrito, só que a criança não tem nenhum sinal de hemólise. O que eu sempre aconselho é hidrate ele o bastante. Primeiramente, porque a água causa um filtramento no nosso organismo, ele ajuda a limpar o nosso organismo. E segundo ponto, porque vai hidratar, então o corpo vai se manter ali mais resistente. Então, isso ajuda, né, a eliminar a substância mais rápido, ajuda a dar um equilíbrio, até porque se você for para uma emergência num quadro de hemólise leve, o máximo que vai acontecer é colocarem um soro. Então, soro por soro, começa a hidratar em casa, e é lógico que se os sinais de hemólise são sinais visíveis e claros, corre sim para a emergência, porque pode ser um caso de transfusão de sangue, de ficar em observação e tal. Então, é isso, gente. Eu tenho aqui algumas referências, sempre vou trazer para vocês no nosso grupo conteúdo científico, tá? Mas muitas conversas também, para que vocês não entrem numa neura, porque tem muito conteúdo. E se a gente não ficar focado em trazer isso com uma linguagem mais simples, a gente acaba
perdendo o rumo e não compreendendo o que ali está sendo dito, né? Agora vocês fiquem atentos na classe, né, lá no Telegram, porque lá que vai ser passado todos os detalhes das próximas aulas. O tema da próxima aula, a data, o horário, tudo será divulgado lá. Peço que vocês sempre venham com caderno e caneta para poder fazer aí as anotações que vocês tiverem. Vocês podem deixar aí comentários sobre dúvidas da aula de hoje. Essa foi a nossa primeira aula, eu prometo que tudo vai evoluir muito para vocês daqui para frente. O intuito é trazer com muita leveza para vocês, com muita clareza também de informação, de forma que vocês possam levar para a vida e consiga multiplicar essa informação. Quero muito conseguir trazer alguns profissionais também para poder conversar conosco. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí qualquer dúvida que tiver, qualquer sugestão também. E nos vemos na próxima aula, pessoal.